vocês, meninas? Espero que todas ótimas, incríveis, maravilhosas. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara da Cherry Purple. A Cherry Purple é uma empresa que fala sobre a sexualidade humana. A gente trabalha dentro dos 3 aspectos, que é o biológico, o psicológico e o social. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a nossa menstruação. A nossa menstruação. É muito engraçado porque todas as mulheres menstruam todos os meses, né? Às vezes, algumas, talvez não, por algumas complicações aí, por N fatores, né? Pode ser por conta do próprio corpo, do próprio organismo, por conta de alguma doença ou medicamento, enfim. Mas a menstruação é um assunto específico das mulheres, né? A menstruação é o que de fato torna as mulheres mulheres, é o que faz de nós tão únicas, né? Porque nós temos no nosso ciclo menstrual e às vezes muitas de nós não compreendemos o que é o nosso próprio ciclo menstrual. A gente sabe que a gente menstrua todo mês, a gente sabe, né? Às vezes a gente não sabe nem qual que é o nosso ciclo. Se a gente tem um ciclo de 28 dias ou não, se é normal, se não é. Mas enfim, hoje nesse conteúdo eu vim trazer para vocês um pouco dentro do aspecto, né, da sexualidade, essa questão da menstruação. Então eu vou começar um pouquinho falando do aspecto social, porque a menstruação... o assunto da menstruação, por muitos anos, ela foi considerada como um tabu, porque o problema dela é que ela era uma incógnita, ela era um mistério para alguns povos, para algumas culturas. Então, existem muitas culturas que às vezes não entendem direito o que é a menstruação e como funciona esse mecanismo, né? Menstruação ela é totalmente biológica, é uma coisa do nosso corpo, mas por conta de ignorância, né? Ignorância no sentido de falta de informação, muitas mulheres, né, sofrem preconceitos, inclusive até 2018 tem um documentário muito interessante que estava na Netflix, eu não sei se ainda está lá ou já saiu, mas o nome do documentário se chama Absorvendo o Tabu, que foi feito lá na Índia, num vilarejozinho bem pobrezinho lá da Índia, e eles perceberam que muitas mulheres não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, né, não conseguem fazer muitas atividades por conta da menstruação, né? A Índia é um país que tem uma cultura religiosa muito forte, né, que é o hinduísmo, e lá eles têm muitos templos, eles fazem muitas orações, eles têm horários do dia específicos, e eles viviam num sistema de casta, né? E embora muita coisa tenha mudado, ainda existem nesses vilarejozinhos, né, mais afastados, menos desenvolvidos, existem ainda uma cultura muito enraizada em relação à religião. E pela falta de informação do que é a menstruação feminina, as mulheres sofrem muito por conta deste item. O que acontece? As mulheres não entendem porque elas menstruam, os homens muito menos entendem porque elas menstruam, então elas são alvos de preconceito, porque eles acham que as mulheres possuem algum tipo de demônio dentro delas e que em determinados períodos do mês, né, todos os meses, esses demônios eles estão se manifestando. E aí a manifestação desses demônios é o que leva ao sangramento das mulheres. Então elas são consideradas sujas, tanto que nos períodos de menstruação elas não podem frequentar os templos para poder fazer as orações delas, justamente porque é um momento em que o demônio está se manifestando dentro dela. Então as pessoas, então os homens em geral, né, em especial, tem muito preconceito em relação às mulheres, e as mulheres, como não entendem desse assunto e também se sentem um pouco amedrontadas, né? Tipo, nossa, imagina alguém falar pra você, meu, tem um demônio dentro de você e ele se manifesta todos os meses. Você ficaria um pouco assustada, né? Tipo, nossa, realmente, eu tô sangrando, então esse demônio ele existe dentro de mim? Que bizarro isso! Então as mulheres também elas sofrem muito com essa falta de informação. Fora que elas não têm uma higienização correta em relação a isso, então algumas sofrem por infecções, né, por conta do sangue da menstruação, porque elas não fazem uso de absorvente. E aí, nesse documentário, um indiano, né, um moço indiano, ele desenvolveu uma máquina lá, um maquinário,
e ele levou até, ele junto com grupos de ONGs, enfim, levaram esse maquinário para esses vilarejos em onde faltava essa informação, explicaram para as mulheres o que é a menstruação de fato. Não tem nada a ver com um demônio dentro do corpo delas, mas sim um processo biológico reprodutivo que acontece com todas as mulheres. E aí esse maquinário, esse rapaz, ele levou para essas mulheres, ensinou elas a produzir o próprio absorvente delas. Então elas usaram isso como recurso também para renda. Então essas mulheres se reuniram, começaram a fabricar absorventes e elas fazem a venda desses absorventes para as outras mulheres, né, que não estão participando dentro desse giro de capital que elas estão fazendo dentro do vilarejo delas. Então isso é muito bacana, né? E aí faz a gente pensar o quanto às vezes uma informaçãozinha que é comum, né? Eu sei o que é menstruação, mas às vezes essa informação falta para algumas pessoas e faz total diferença na vida delas. Inclusive, fizeram um estudo aqui no Brasil também, em algumas escolas, né? E fizeram um questionamento era um estudo de educação sexual. E aí fizeram um questionamento para as meninas e para os meninos, né? E no caso das meninas, eles perguntaram para elas como que elas faziam para evitar a gravidez, né? O que elas precisavam fazer para evitar a gravidez. E assim, a maioria respondeu que para evitar a gravidez você deveria ter relações sexuais bem longe da menstruação. E é uma coisa assim, é uma informação totalmente errada, porque, né, quanto mais longe da menstruação, mais próximo do seu período fértil você está. Então, o período fértil, né, para quem tem um ciclo menstrual normal de 28 dias, o período fértil ele começa no 14º dia, ou seja, 14 dias depois da menstruação. Então, quanto mais longe da menstruação, mais fértil você está. Então, faz a gente pensar realmente o quanto essa informação é muito importante. E também ainda, né, levando em consideração um pouco da questão social da menstruação, então ela foi alvo de muito tabu durante muitos anos em alguns povos, em alguns ainda são considerados uma coisa meio esquisita, né? Mas em contrapartida, em muitas outras culturas, em muitos outros povos, né? E existe um ritual que o pessoal faz, não um ritual, mas existe uma veneração em relação à menstruação da mulher, porque principalmente em povos, né, mais celtas, xamânicos, em algumas culturas a menstruação ela é vista com bons olhos, né? Porque é vista como as 3 fases da mulher, né? Então, a mulher, por ela participar desse ciclo, e dentro desse ciclo estão ligados ali cadeias de hormônios, né? A cadeia de hormônio está ligada dentro desse ciclo. Então, a mulher, ela passa por alguns, né, levando agora um pouco para o psicológico, ela passa por alguns estados emocionais diferentes dentro desses ciclos. E aí, dentro dessas culturas, né, é cultuado como não só a fase menstrual dentro do mês, mas entre a fase menarca e entre a fase depois da menopausa, né? A fase menarca é quando todas nós mulheres começamos a engravidar. Então você nasce, você é criança, né? E até a puberdade você não menstrua. E aí, a partir do momento que você começa a menstruar, você entra numa fase que chama menarca. E aí vai ao longo da sua vida, né? Que é a fase adulta, você é adulta agora, ou seja, biologicamente você está madura para a reprodução. E aí depois, lá na frente, né, você entra na menopausa. Então você cessa esse ciclo reprodutivo. Então, dentro desses povos, isso é considerado como as 3 fases da deusa, né? Onde a imagem da mulher é considerada como uma imagem do sagrado feminino. E dentro dessa imagem do sagrado feminino, então, nós somos consideradas como deusas, né? Claro, os homens também são deuses dentro dessas culturas, mas estou falando aqui de mulher. Então, as 3 fases da deusa está representado dentro dessas grandes 3 fases da vida de todas as mulheres. Então, a primeira fase, quando a gente não é madura sexualmente, é chamada de fase da donzela. E aí depois a segunda fase, né, que é quando a gente entra nessa estação reprodutiva,
é chamada da fase da mãe, né, da grande mãe. E aí depois a menopausa, né, depois quando a mulher cessa esse ciclo reprodutivo, é chamado de a grande anciã. Então todas as mulheres passam por esses períodos. Então nessas culturas a menstruação ela é muito bem vista, né? Ela é muito especial, essa reprodução, né, toda essa cadeia hormonal que todas as mulheres passam é muito importante, muito especial para esse sagrado feminino. Mas agora vamos entrar aonde que eu quero chegar com vocês, para ver se vocês realmente sabem o que significa a menstruaçãozinha de vocês, né? Às vezes a gente tem um pouco de preconceito, fala, ai, eu não queria menstruar, ai, é tão horrível menstruar, ai, todo mês esse negócio, ai, credo, que horrível, que nojo. Mas é muito legal quando você entende o que acontece com o seu corpo. Então você percebe que você de fato é um organismo, né? E que seu organismo ele tá correspondendo de algumas formas. E é isso que eu quero trazer para vocês, pra gente quebrar um pouquinho desse preconceito e começar a agradecer um pouquinho mais a nossa menstruação. Mesmo que nem todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo queiram ser mães, mas para quem quer ser mãe é muito importante você ter todo esse ciclo muito regulado. E mesmo que você não queira ser mãe, é muito importante você ter esse conhecimento para você se conhecer melhor, né, Cherry? Porque afinal de contas o intuito desse canal é esse, é a gente aprender a se conhecer. Então, trazendo a menstruação para o aspecto biológico. O que acontece no aspecto biológico? Eu vou usar aqui o quadro de um ciclo reprodutivo de 28 dias, tá? Que é o mais comum. Às vezes pode ser que você não tenha esse ciclo, mas enfim, vamos lá. O que acontece com o nosso corpinho no nosso primeiro dia de menstruação? Então, hoje eu menstruei. O que acontece? Existe dentro do nosso cérebro, existe o hipotálamo e existe a hipófise. O hipotálamo, ele libera um hormônio que vai estimular a hipófise a estimular mais 2 hormônios. Esse primeiro hormônio que o hipotálamo estimula, que ele libera, se chama GNRH. Esse hormônio GNRH, ele vai dar um avisozinho lá para nossa hipófise e vai falar assim, olha, você vai ter que produzir 2 hormônios, tá? Mas no caso do primeiro dia da menstruação, ele vai produzir um hormônio que se chama FSH, hormônio folículo estimulante. Se você não sabe, já vou te passar aqui as informaçõezinhas antes de eu entrar aí dentro desse ciclo. Nós mulheres, né, o nosso aparelho reprodutivo, o nosso sistema reprodutivo, ele é constituído pelo nosso útero, pelas nossas trompas uterinas e pelos nossos ovários, né? Existem ali alguns anexos, outras glândulas, mas eu acho que não é tão importante eu entrar nesse assunto, porque senão vai ficar muito maçante. Mas para esse vídeo, para essa explicação que eu vou dar, você precisa entender que nós temos então o útero, que nós temos as trompas uterinas e temos os ovários, né? E o útero, ele é constituído de uma parede também, ele tem algumas camadas, e uma dessas camadas que é muito importante, ela vai atuar, vai ter uma atuação muito forte na nossa menstruação, é o endométrio, que é a parede interna do útero. Então vamos lá. O que acontece? Dentro dos nossos ovários, nós temos os nossos óvulos. Só que os nossos óvulos, eles não estão soltos dentro do ovário. O óvulo é o gameta feminino que, né, é o gameta, é a célula reprodutiva feminina. E esses óvulos, como eles não estão soltos, elas estão dentro de uma estrutura que se chama folículos. E esses folículos, eles têm alguns estágios, né? Tem o folículo primário, folículo secundário e os folículos maduros. O que acontece? Esse hormônio FSH que está sendo estimulado pela hipófise aqui no cérebro, no nosso primeiro dia de menstruação, ele vai descer pela nossa corrente sanguínea e quando ele chegar lá no ovário, ele vai estimular um folículo a amadurecer. Então, esse hormônio ele vai chegar no ovário, vai chegar no folículo e vai falar assim, folículo, vamos amadurecer, porque tá na hora. Aí o folículo começa ali a amadurecer, né? O folículo começa a ficar grandão. E isso vão passando os dias, esse hormônio tá sendo liberado na nossa corrente sanguínea. Esse hormônio, ele tá estimulando, então, a maturação do folículo. E conforme o folículo, ele vai amadurecendo, ele vai estimulando, ele vai liberando um outro hormônio, que é chamado de hormônio ovariano. Por quê? Porque ele é produzido porque ele é produzido no ovário, que é o hormônio
estrógeno. Provavelmente você já ouviu falar do hormônio estrógeno, até porque nós mulheres só temos a forma física feminina por conta do hormônio estrógeno. É ele que dá as nossas características sexuais, é ele que ajuda a gente a amadurecer sexualmente também, então ele ajuda a gente a entrar nesse ciclo reprodutivo. Enfim, o estrógeno é muito importante, é um hormônio muito importante para todas nós mulheres. E esse folículo, ele começa a estimular uma liberação alta, né, de estrógeno. Quanto maior o folículo tá, mais estrógeno ele libera. E quanto mais estrógeno ele libera, menos FSH a hipófise libera. Então, conforme os níveis de estrógeno vão subindo, os níveis de FSH vão descendo. Quando esse folículo tá bem maduro, ele tá bem madurão, a nossa hipófise, que está aqui no cérebro, ela vai liberar um hormônio que se chama LH, que é um hormônio luteinizante. O que esse hormônio LH ele vai fazer? Ele também vai descer pela nossa corrente sanguínea, ele vai chegar lá no ovário e aí ele vai estimular o rompimento do folículo. Então, ele estimula a ovulação. Quando o folículo rompe, rompeu o folículo, o óvulo que estava lá dentro, ele sai do ovário e ele fica alojado lá nas trompas uterinas, esperando para ser fertilizado por um espermatozoide. Então, o LH, ele rompe o folículo, né? É ele que atua na ovulação, então, o folículo rompeu, o óvulo saiu, foi para a trompa. O que o LH continua fazendo? Esse folículo rompido, ele vai se transformar numa coisa, com a ajuda do LH, ele vai se transformar numa coisa que nós chamamos de corpo lúteo, que é uma cicatriz amarelada. Ela é amarelada porque ela é constituída por lipídio e fica ali dentro do nosso ovário essa cicatriz. Esse LH, ele vai estimular, então, essa cicatriz ficar maior. Então, esse corpo lúteo, ele vai aumentando de tamanho. Só que o corpo lúteo, ele estimula o ovário a produzir um outro hormônio, que se chama progesterona. Lembra que quem estimulava o estrógeno era o folículo? Como o folículo rompeu, os níveis de estrógeno, né, os níveis de liberação de estrógeno, eles caem só um pouquinho, mas não caem muito. Por quê? Porque o corpo lúteo, que foi transformado pelo folículo, ele, além de liberar o estrógeno, só que em poucas quantidades, em níveis mais baixos, ele libera um outro hormônio que se chama progesterona. E aí ele começa a liberar em altos níveis a progesterona. Isso acontece, essa liberação do LH pela hipófise acontece mais ou menos no 14º dia, que é quando a gente entra no período fértil. Então, o período fértil é justamente porque ocorreu a ovulação. Então, o óvulo tá lá, bem fértil, esperando para ser fertilizado por algum espermatozoide que ele tá esperando chegar. E aí, o que acontece? Vai passando os dias, esse corpo lúteo, ele vai degenerando. Então, ele cresceu, ele ficou lá grandão, só que vai passando os dias, ele vai diminuindo, ele vai degenerando até ele sumir. E conforme ele vai degenerando, os níveis de estrógeno e de progesterona começam a descer. Então, conforme vão passando os dias, esses níveis, esses hormônios vão descendo. E quando os níveis, esses hormônios caem totalmente, a gente volta a menstruar. Por que a gente volta a menstruar? Então, aí a gente entra de novo num outro ciclo reprodutivo. A gente menstrua, a hipófise vai lá, libera FSH, o FSH estimula o folículo a ficar maduro, o folículo começa a liberar estrógeno, aí no 14º dia a hipófise libera o LH vem e estimula o folículo a romper, fazendo a ovulação, e aí ele começa a maturar esse corpo lúteo começa a liberar progesterona além do estrógeno, e aí depois, conforme o corpo lúteo vai degenerando, os níveis de estrógeno e de progesterona vão caindo, e aí a gente volta a menstruar novamente. Por que então eu expliquei, o que o hormônio FSH faz e o que o hormônio LH faz. E os hormônios progesterona e estrógeno, como que eles atuam dentro da nossa menstruação? Como que eles atuam dentro desse nosso ciclo reprodutivo?
Lembra que eu falei das estruturas, né? O útero, as trompas uterinas, os ovários, e dentro do útero, né, na porção mais interna do útero, nós temos uma estrutura chamada endométrio. A progesterona e o estrógeno estimulam as mitoses do endométrio. O endométrio é uma parede mucosa e ele tem várias células lá. Esses hormônios começam a estimular essas células a fazerem mitoses. O que é mitose? A mitose é a divisão celular. Então, as células do endométrio começam a se dividir por conta desses hormônios, do estrógeno e da progesterona. Conforme elas vão se dividindo, essa parede mucosa ela começa a ficar mais espessa. Então, o endométrio aqui, né, ele tá bem fininho. Aí, conforme, né, essas mitoses vão sendo realizadas, ele começa a ficar mais espesso, ele começa a ficar fofinho. Por que o corpo faz isso? Porque o endométrio, ele está intimamente ligado com a gestação. Então, vamos supor que aquele óvulo que está lá na trompa uterina, vem o espermatozoide, fertiliza esse óvulo. Eles vão passando por alguns processos de divisão celular e esses processos, né, conforme eles vão se desenvolvendo, eles vão ganhando nomes. Então, primeiro eu tenho o óvulo, depois ocorre a fertilização, né, do óvulo junto com o espermatozoide. E essa estrutura, ela se chama mórula. E essa mórula, ela vai passando por processos mitóticos, ou seja, eles vão se dividindo e vão se tornando uma mórula de 4 células, de 8 células, de 16 células e assim por diante. Essa mórula, ela começa a caminhar na trompa uterina e ela se aloja lá no útero. Quando ela vai para o útero se alojar no útero, ela se chama blastocele. O que essa blastocele faz? Ela precisa se nidar à parede do útero, no caso, ao endométrio. Então, o endométrio ele é muito importante para a gestação porque é ele que vai segurar essa blastocele, é ele que vai segurar esse feto. Esse feto ele vai ficar preso na parede do endométrio. Então, ele precisa estar fofinho, ele precisa estar espesso para poder ocorrer esse processo de nidação. Só que como quem que atua, né, no desenvolvimento desse endométrio, no desenvolvimento da parede do endométrio, é o estrógeno e é a progesterona, caso não haja uma fertilização, vão cessar os níveis de estrógeno e de progesterona, então esses níveis vão cair. Quando eles caem, a parede do endométrio que está espessa, ela passa por um processo de escamação. Então, ela passa por um processo isquêmico, ela começa a escamar essa parede. E essa escamação é uma hemorragia, essa hemorragia é a nossa menstruação. Então, o que acontece também para auxiliar dentro desse processo isquêmico? Essa parede, esse endométrio, ocorrem alguns tremores nesse endométrio para ajudar nessa escamação. O que são esses tremores? A gente sente eles. É chamado de cólica. Então, as cólicas que a gente sente, essas dorzinhas incômodas, são tremulições que estão acontecendo dentro do nosso útero, né? Lá na parede do nosso endométrio, para auxiliar nessa escamação. E aí, aí é liberado em forma de menstruação. Esse sangue, né? Esse sangue que está sendo liberado pelo nosso corpo. E aí, né? Passei pelos dias de menstruação, só que lembra que no primeiro dia de menstruação volta o ciclo hormonal, então a FSH volta a ser liberada, aí passa a LH, blá blá blá, enfim, aí nós temos o nosso ciclo, né, de menstruação, o nosso ciclo que todos nós passamos todos os meses por esse ciclo. Mas é interessante a gente saber disso, é interessante a gente ter esse conhecimento para aquilo que eu falei no começo do vídeo, pra gente se conhecer melhor, né? Então a gente parar de julgar o nosso sangue e falar, nossa, que nojo, credo, que horrível, tô menstruando, ai, eu odeio isso! E começar a entender melhor. É o nosso corpo funcionando, é o nosso corpo atuando, o nosso corpo ele é muito inteligente, então ele tá atuando dentro de um processo, ele tá esperando uma reprodução. Tanto que quando nós estamos menstruadas, normalmente, existem exceções, é claro, né? Mas quando estamos grávidas, né? Quando estamos dentro de um período gestacional, nós não menstruamos, né? Cessam-se ali as nossas menstruações, justamente porque não existe necessidade de ocorrer a menstruação.
Afinal de contas, estamos grávidas. E eu quero fazer para vocês depois um outro vídeo explicando sobre os hormônios femininos, né? Eu acho que é importante, é interessante a gente entender também, porque nós, dentro do nosso corpo, nós temos uma cadeia hormonal. E essa cadeia hormonal, ela atua assim, ela atua dentro de nós e ela tem correlação com a nossa mente. Então, a forma como nós nos sentimos, que nem o estrógeno. Quando o estrógeno está em altos níveis, né? Os níveis de estrógeno estão bem elevados, é a fase onde a gente está se sentindo bem. É a fase que a gente se sente, nossa, maravilhosa, sabe? A nossa pele fica mais bonita, o nosso cabelo ganha vida. Por quê? Porque ele tá mexendo, porque além ele tá, lógico que o foco dele tá sendo lá no ovário para estimular o folículo, mas como ele tá sendo transportado pela nossa corrente sanguínea, então ele tá sendo transportado pelo nosso corpo inteiro. E isso mexe com a nossa mente, porque a nossa mente está ligada com o nosso corpo. Por isso que quando a gente escuta falar muito sobre tem uma alimentação saudável, pratique exercícios, não é apenas, não é só o mundo do padrão de beleza, dizendo que você tem que ser bonita, que você tem que ser magra, que você tem que ser isso, que você tem aquilo. Não, tem a ver com nossa saúde. E não só a saúde do corpo, a saúde mental também, porque ela tá muito... O nosso corpo, ele tá conectado com o nosso corpo. Então, se o corpo tá mal, a mente tá mal. Se a mente tá mal, o corpo tá mal. É um só. É uma união de um só. Somos nós. Então, a gente precisa sim ter uma boa alimentação, praticar exercícios, não para ser bonita para os outros, mas é para ser saudável, né? Porque esses hormônios que estão sendo transportados pela nossa corrente sanguínea, que estão sendo liberados pelas nossas várias glândulas, né? Não é só o cérebro ou o ovário que libera hormônio, temos outras glândulas que liberam hormônios também, elas são muito importantes para nós. Então, ali, quando os níveis de estrógeno estão bem altos, são os momentos que a gente está se sentindo fabulosa, que a gente se olha no espelho, que a gente sai na rua e tipo, nossa, hoje eu vou conquistar o mundo, porque hoje eu estou muito poderosa. Normalmente, isso está acontecendo porque os seus estrógenos estão lá em cima. E a gente entra no período fértil, tem alguns outros hormônios que estão envolvidos com isso, claro, né? Eu citei esses 4 aqui para vocês, porque são os que estão ligados com o ciclo menstrual. Mas nós temos testosterona também dentro do nosso corpo. E aí, quando a gente chega no 14º dia, que é o dia de período fértil, né? Dentro desse período fértil em que os riscos de gravidez são bem altos, são os momentos que a gente está se sentindo mais predadora, então são os momentos que a gente está se sentindo mais sensual, que o nosso libido, nosso apetite sexual, ele fica muito mais aguçado. Por quê? Porque o corpo é uma máquina. O que ele tá querendo? Ele tá querendo que você reproduza. Ele criou todo esse sistema para você se reproduzir, para você perpetuar a sua espécie. Então a intenção dele é... Cara, quanto mais vontade de fazer sexo você tiver, para nós é melhor, porque você tá preparadíssima para isso, né? Tanto que os outros animais que a gente vê, eles têm os períodos reprodutivos deles que nós chamamos de entrar no cio, né? Então eles entram, as fêmeas, os machos, eles entram no cio, que é justamente a estação reprodutiva. Acontece a mesma coisa com nós, só que nós, seres humanos, acontece todos os meses. Tem animais, né, que dependendo do grupo animal, varia essa estação reprodutiva. Mas é isso aí, Cherries. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, só mais uma informaçãozinha que eu acho bacana. Eu também vou fazer um vídeo falando especificamente sobre pílulas anticoncepcionais, sobre pílulas do dia seguinte, para vocês entenderem, né, o que acontece quando a gente está fazendo uso desses medicamentos. Mais uma informaçãozinha que eu acho que é legal e interessante, né? Bacana a gente saber. As pílulas anticoncepcionais, como que elas atuam dentro do nosso corpo? A gente utiliza as pílulas anticoncepcionais e elas fazem o equilíbrio da progesterona e do estrógeno. Então, os níveis de estrógeno e progesterona ficam sempre altos. Independente se você tá, né, normalmente você fica ali os dias que você está menstruando, você não faz o uso do medicamento, cessou então a menstruação, você começa a tomar o medicamento. Por quê? O que o medicamento faz? Ele estimula os níveis de estrógeno e de progesterona, então esses hormônios eles ficam bem altos, e com eles altos dentro do nosso corpo, a nossa hipófise não libera o FSH e não libera o LH.
E lembrando que quem estimula a maturação do folículo e do corpo lúteo é o FSH e é o LH. Então, se o meu estrógeno e a minha progesterona tá alto, eu não tenho liberação de FSH. E se eu não tenho liberação de FSH, logo o meu folículo onde que tá o meu óvulo, ele não amadurece. Então, eu não tenho um folículo maduro. Se eu não tenho folículo maduro, eu não consigo, então, fertilizar, né? Lógico que existem riscos, sempre existem riscos, até porque o corpo de cada pessoa varia, né? Mas, enfim, é isso que os hormônios anticoncepcionais, normalmente, é assim que eles atuam. Então, eles elevam os níveis desses dois hormônios. E, caindo a progesterona e caindo o estrógeno, nós temos aquilo que a gente conhece muito bem, que é chamado de tensão pré-menstrual. A famosa TPM, né? Então, nós temos TPMs, por quê? Porque os níveis de estrógeno e de progesterona caem muito dentro do nosso corpo, dentro do nosso sistema. E com eles caindo, eles alteram como, né, nós possuímos uma cadeia hormonal, né, dentro do nosso corpo. Com esses hormônios caindo, eles acabam impactando em alguns outros hormônios, né? Os hormônios serotonina, dopamina, que são os hormônios que deixam a gente bem, né? São os hormônios que nos deixam... são os hormônios do bem-estar, né? Que faz a gente se sentir mais tranquilinho, mais gostosa, mais bonitinha, mais aceitável, a vida bela, tudo paz. E aí esses hormônios caem, alteram na serotonina e da dopamina do nosso corpo, e aí a gente tem um distúrbio. Aí a gente fica muito agressiva, aí a gente fica sensível, aí a gente não sabe o que está acontecendo, mas é a TPM. Lembrando que só é TPM caso no primeiro dia de menstruação todos esses sintomas cessem, né? Então, se você anda se sentindo muito chorosa, muito chateada, muito isso, muito aquilo, e aí você menstruou e tudo isso passou, então era TPM. Se não passou, então vale aí uma autoanálisezinha. E é isso aí, Cherries. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ele ficou um pouquinho grande, espero que não tenha ficado maçante, mas deixem aqui nos comentários, né? As dúvidas de vocês, o que vocês acharam, né? Opiniões de vocês, o que vocês pensam sobre isso, né? Compartilhem aqui com a gente. E também na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links de todas as nossas redes sociais. Então sigam a Cherry Purple nas redes sociais. A gente tá sempre divulgando conteúdos para ativem o sininho e deixem o joinha ou o like de vocês aqui nesse vídeo, caso vocês tenham curtido. Esse like é muito importante para que esse vídeo, né, chegue a mais mulheres, para que este conteúdo chegue em outras mulheres que estão além de você precisando dessa informação. E é isso aí, Cherries. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijos. Tchau, tchau.